Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bom dia para você, seja bem-vindo à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui nós existimos, aqui nós somos porque primeiro Ele é. Como você viu aí na nossa transmissão, no vídeo de abertura, nós somos, existimos porque primeiro Ele é. E nessa manhã, nós somos felizes por ter mais uma vez a oportunidade de estar juntos. Eu saúdo você que está nos acompanhando de uma outra igreja, de uma outra cidade, quem sabe até de outro país. Você é muito bem-vindo à comunidade Novo Tempo aqui em Fortaleza. E eu convido você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Em Gênesis nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 26 em diante. Nós vamos começar lendo o verso 26, vamos até o verso 29 e esperamos que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração também nessa manhã. A nossa mensagem tem como título: A estratégia não muda. A estratégia não muda. E você vai entender por quê. Porque essa mensagem tem esse título ao longo do desenvolvimento da nossa mensagem. Você já abriu a sua Bíblia? Já encontrou o texto? Vamos ler juntos então? Gênesis 1, verso 26 a 29 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Muito bem. Para a gente entender melhor ou extrair melhor o que a Bíblia ou a mensagem de Deus tem para nós essa manhã, e eu queria que você colocasse isso em prática em sua casa também. Sempre que você ler a Bíblia, você precisa tentar entrar no texto e entender a cultura a qual o texto foi escrito. Então, para entendermos melhor esse texto, a gente precisa entender um pouco da cultura judaica. E por que eu falo isso? Porque a cultura judaica tinha o costume de, ao enfatizar algo, diferentemente de nós, quando a gente quer enfatizar algo, o que é que a gente faz? A gente aumenta o tom da voz, a gente grita, ou quando é por mensagem, a gente coloca tudo em letra maiúscula, né? É assim que a gente faz, quando a gente quer enfatizar algo. Mas na cultura judaica, o costume era usar a repetição. Então, quando a gente olha para um texto bíblico e a gente vê que às vezes algumas palavras estão sendo repetidas, é aí o ênfase que o autor está querendo deixar para nós leitores. Então, sabendo disso, que há uma ênfase na repetição, há um valor na repetição, quais são as palavras nesse texto que nós acabamos de ler aqui que mais se repetem? Você parou para prestar atenção? Você leu aqui o texto com a gente? Você percebeu que existem palavras que estão sendo repetidas constantemente? São duas palavras que são mais usadas nesse texto aqui. As palavras todo e toda. O autor bíblico está querendo enfatizar para a gente que Deus deu tudo para o ser humano. Num cenário perfeito, num cenário ideal, Deus criou o jardim, Deus preparou um roteiro, Deus preparou um cenário perfeito. E o que é que Ele faz? Ele entrega para o ser humano. E não precisa ser muito estudado para a gente entender que esse sempre foi o plano de Deus para nós. Deus sempre teve um plano
de plenitude, de totalidade. Deus queria que eu e você fôssemos donos de tudo, assim como Adão e Eva eram. O plano de Deus era que nós desfrutássemos da perfeição, sendo donos de tudo. Agora, aí eu pergunto, como é que a gente poderia ser dono de tudo e viver em paz? Já que muitas vezes a gente tem tão pouco e a gente não consegue viver em paz, a gente cria confusão por tanta pouca coisa, aí a gente olha para um cenário totalmente diferente do que a gente vive hoje. Se muitas vezes a gente tem tão pouco, a gente faz confusão, a gente faz tanta briga por coisas pequenas, o segredo está no contexto que nós lemos, que fala que Adão e Eva, que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E quando se é a imagem e a semelhança de Deus, você pode ser dono de tudo e viver em paz. Essa é a explicação bíblica para esse contexto, de sermos donos de tudo, de Deus confiar a nós tudo que era dele. Deus tinha esse plano, esse era o plano ideal para a humanidade, viver em harmonia com Deus, desfrutar da sua presença e ser dono de tudo, de todas as árvores, de todos os jardins, estar acima de todos os animais. Esse era o desejo de Deus para o ser humano. Agora, em contrapartida com a explicação bíblica, Satanás ele tem outra explicação. E sabe, amigo, eu queria deixar bem claro para você nessa manhã, eu vou falar o que você já conhece, vou falar o que você já sabe, mas que muitas vezes a gente esquece. Eu queria começar dizendo a seguinte coisa: nós estamos em guerra. Uma guerra que é invisível, e pelo fato de ser invisível, muitas vezes a gente acha que não é real. Em todo segundo de nossa existência, essa guerra, esse conflito, não existe trégua. Não existe descanso, não existe pausa, não existe feriado, não existe férias para essa batalha. Então, nessa batalha, nós somos o alvo. Assim como Jesus, em um momento, criou os céus e a terra e nos deu tudo, o pecado estragou isso. E desde então, nós estamos sempre nesse contexto, nessa batalha entre o bem e o mal, para quem vai ter lugar no nosso coração. E se a gente, em todo segundo de nossa existência, lembrasse disso, como seria diferente nossas atitudes? Como seria diferente as nossas escolhas? Então, Satanás, para contrapor aquilo que a Bíblia disse, que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, que Deus nos criou livres, ele começa a dizer que Adão e Eva eram escravos, que na verdade eles não tinham liberdade, eles eram obrigados a obedecer a Deus, que eles eram escravos da vontade de Deus. Mas essa declaração de Satanás precisava ser comprovada perante o mundo, precisava ser mostrado para o mundo que era uma mentira, e que sim, Adão e Eva eram livres. Eu convido você a gente continuar a leitura bíblica, no capítulo 2 de Gênesis, o verso 16 e 17, vou mostrar para nós que de fato, Adão e Eva, o ser humano, tinha essa liberdade. Deus nos criou, mas Deus também nos deu essa liberdade. Gênesis 2, versos 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim, o que é que eles poderiam fazer? Comer. Qual é a palavra que segue aí o texto? Livremente. Livremente. Ou seja, Deus está deixando claro: olha, vocês são livres. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Agora o versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que é que aconteceria? Eles iriam morrer. Então, amigos, essa foi a forma que Deus escolheu para provar que eles eram livres. Deus disse: olha, vocês podem desfrutar de tudo, mas existe uma árvore aqui no centro do jardim que vocês não podem comer. E Deus deixou claro qual seria a consequência, que eles então morreriam. Só que a forma de Deus demonstrar isso para eles e explicar para eles qual seria a consequência de tomar desse fruto, Deus estava mostrando: olha, vocês podem discordar de mim. Vocês são livres para escolher comer do fruto ou não, mas saibam que haverá uma consequência. Então Deus estava deixando claro: olha, vocês são livres. Vocês podem discordar da minha opinião. Vocês podem ter uma opinião diferente. E hoje não é diferente. Nós podemos discordar de Deus. Nós podemos ter uma opinião diferente. Mas sabe que com certeza também haverá consequências. Imagina no jardim quantas árvores não tinha e Deus só limitou uma. Deus só limitou uma. Às vezes a gente acha que tudo que Deus pede de nós é limitação. Não posso fazer isso,
não é certo fazer isso, não deve fazer isso, mas na verdade Deus está nos protegendo, assim como Ele queria proteger Adão e Eva. Até então o cenário está perfeito. Seria muito bom se continuasse assim, mas a Bíblia continua o texto em Gênesis 3, o versículo 1 em diante. Olha o que é que agora acontece. A maior tragédia na história da humanidade. Gênesis 3, verso 1 em diante diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Talvez você esteja se perguntando nesse momento: pastor, o que é que essa história tem a ver comigo? Isso aqui é um relato do início, eu não estava lá, era só Adão e Eva. Eu quero dizer para você que o tempo mudou. O tempo mudou. O cenário hoje é completamente diferente do que Adão e Eva tinham no início. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a estratégia de Satanás não mudou em nenhuma forma. É a mesma estratégia. É o mesmo argumento. O mesmo argumento que é usado no Éden é usado hoje no ano de 2021 em Fortaleza. Na sua vida, na minha vida. O argumento era: Eva, não adianta ter todas as árvores do jardim e você não poder comer do quê? De uma. Que Deus é esse que te dá tudo, mas te proíbe de uma coisa, te proíbe de uma? Eva, aquilo que Deus te dá não é suficiente. Era isso que Satanás estava dizendo. Satanás está dizendo: olha, você tem acesso a 99%, mas aquele 1% Deus está te proibindo. Satanás fez com que Eva pensasse: é mais vantagem eu ter 1% do que eu ter os 99%. E muitas vezes nossa vida é a mesma forma. Satanás ele usa estratégias para que a gente pense que ao seguir a Deus e ao obedecer aquilo que Ele pede de nós estamos abandonando 99%. Mas na verdade nós estamos abraçando o 1%. Nós estamos abandonando apenas 1%. O argumento de Satanás era: o que Deus te dá não te completa. O argumento do inimigo é: você tem que ter tudo, inclusive aquilo que Deus não te deu. Que coisa, não é? Várias vezes na nossa vida, nós vamos sentir falta de algo. E muitas vezes nós vamos orar pedindo a Deus por tal coisa que a gente não tem, por tal coisa que a gente gostaria de ter. E às vezes Deus responde essa oração com um não. Porque Ele já está lá na frente vendo que isso não é bom para nós. Mas muitas vezes, ao escutar a voz do inimigo, a gente acha que aquilo que Deus não nos dá está fazendo falta. Que é aquilo que vai nos fazer feliz. E sabe, eu quero demonstrar para você nessa manhã, usando 3 exemplos, como o inimigo usa esse argumento hoje. Primeira coisa, Deus nos deu a capacidade de amar. Não é? E é bom amar, é bom ser amado. Qual ser humano que não gosta de se sentir amado? Passei 3 dias atrás, tive aniversário, e tantas mensagens que recebi de vocês, eu me senti muito amado. Queria eu ter aniversário todo dia. Seria muito bom ganhar presentes da esposa, o dia todo ganhando presente. É muito bom. E esse sentimento que temos em nós de amar um ao outro nos leva a conhecer pessoas, assim como um dia a Luciana conheceu o Arnaldo, como o Martim conheceu Marília, como Sara conheceu a Draco, enfim. E nos leva a um casamento. Só que muitas vezes esse amor que nós sentimos, ao dar o próximo passo, qual é a estratégia do inimigo? Olha, você está casado, você está casada, mas acho que teu esposo, a tua esposa não vai te fazer feliz. Você precisa de mais. Você precisa de mais alguém. Você precisa de experiências novas. E aí é onde é que acontece as tragédias de famílias sendo despedaçadas, adultério e tantas outras coisas. O amor que Deus colocou em nós para ser demonstrado aos nossos semelhantes e a Ele, o inimigo tenta fazer com que esse sentimento seja deturpado. Outro presente que Deus nos dá é algo chamado tempo. O tempo. Sabe que o fato de você dormir ontem e acordar hoje foi um presente de Deus? Deus nos dá um lindo presente chamado tempo, e o inimigo diz que o tempo que Deus nos dá não basta. O inimigo diz que,
olha, Deus te deu o domingo, Deus te deu a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta. Mas você precisa também do sábado. O sábado precisa ser seu. O inimigo diz, olha, 6 dias não são suficientes. Você precisa dos 7. Deus vai entender. Você tem que ir para a faculdade, fazer aquela prova. Você precisa atender tal cliente no sábado. Você precisa, fazer o que for preciso para você se sentir bem. O sábado é coisa do passado. Deus vai entender. Outra coisa que Deus nos dá são os nossos recursos. E através dos nossos recursos, Deus diz que há uma parte dos nossos recursos que não é nossa, que nós não devemos tocar, que é mais conhecido como dízimo e ofertas. E eu sei que para muita gente essas palavras causam um trauma, é feio ouvir essas palavras, mas entenda que Deus disse, olha, eu te dou 100%, mas por amor, só me devolva 10%, só coloque em minha mão 10%. É um teste. E o inimigo diz, olha, não adianta ter 90%, você precisa ter tudo. Você tem que dominar sobre tudo. O que Deus te deu não basta. A estratégia do inimigo é essa, olha, 90% não basta. 6 dias não basta. O amor que você sente não basta, é preciso de mais. E há um livro fantástico que eu recomendo que você leia, chamado História da Redenção. Esse livro ele vai explanar essa história para a gente e ilustrar de uma forma sublime, com detalhes impressionantes. Sabe qual era a ideia de Satanás, do inimigo, quando levou Adão e Eva a pecar? Era fazer com que Deus ficasse sem saída. Ele pensava, se Adão e Eva pecar, eu vou colocar Deus em uma situação difícil dele achar saída. Por quê? Porque agora, se ele destruir Adão e Eva, os mundos vão dizer que ele é injusto. E se Deus também perdoar, se Deus também deixar de lado, ele também não vai ser um Deus de palavra, porque ele disse que eles iriam morrer. Que coisa, né? O inimigo pensava que Deus iria ficar sem saída. Ou iria esquecer o pecado, ou iria destruir Adão e Eva. E ao fazer isso, ele pensava, se ele perdoar Adão e Eva e esquecer o erro deles, eu também posso ser perdoado. Eu também pode deixar de lado o meu erro, a minha falha. Só que Satanás não contava com algo maravilhoso chamado a graça. A graça. Onde o céu envia um cordeiro para substituir a morte daquele casal. Sabe, amigos, Gênesis 1 e 2 não é história apenas de Adão e Eva. Não é história de um casal apenas, mas é a história da humanidade. É a minha história, é a sua história. É a história de nossas famílias. A nossa rebeldia, a nossa desobediência nos levou a pecar contra Deus e receber a morte como consequência. Mas Jesus, ele vem à terra e morre em nosso lugar, ele ressuscita, mas também dá a promessa que ele em breve voltará. E sabe qual é o desejo de Deus, amigos? E aqui nós entramos no clímax da nossa história. O desejo de Deus é nos levar para o céu para sermos donos de tudo novamente. Donos de tudo. Assim como no jardim nós éramos donos de tudo. O desejo de Deus hoje é nos levar para o céu para sermos donos de tudo novamente. Beleza? Simples, né? Muito bom ser dono de tudo novamente. Nossa, morar numa mansão celestial, andar em ruas de ouro, em uma cidade onde as paredes são de pedras preciosas, um rio de cristal, um mar de cristal. Ótimo, tudo muito bom. Mas sempre tem um mais. Se nós voltarmos para o céu, ou formos para o céu, com o coração que nós temos hoje, vamos causar muito problema. O céu não vai ser um lugar de deleite. O céu não vai ser um lugar muito bom para nós. Se voltarmos para o céu com o orgulho que há dentro do meu coração, com o preconceito, com a desobediência, com a soberba, com a arrogância, mas principalmente com o egoísmo que há dentro de mim, eu não vou aproveitar muito bem o céu. O céu não vai ser um lugar feliz para mim. Já imaginou alguém desobediente no céu? Os anjos tocando os instrumentos angelicais, reunindo, cada um se reunindo para adorar a Deus, e aí um desobediente a gente fala, não, mais tarde. Não faz sentido, né? Já pensou alguém orgulhoso indo para o céu ou estando no céu? Ah, Senhor, isso aqui não está legal, isso aqui poderia ser diferente. Por que é de ouro? Por que não é outro material? Por que minha casa é desse formato?
Já imaginou alguém preconceituoso no céu? Senhor Draco foi salvo? Puxa, não quero estar aqui não, o Draco está aqui. É por isso que nós precisamos, amigos, transformar o nosso caráter aqui na terra. Passar por esse processo de formação. Mas sabe qual é o pior tipo de sentimento que há em nosso coração, que nós precisamos deixar de lado para poder entrar no céu? É o egoísmo. Um coração egoísta, ele não é capaz de ser dono de tudo. Um coração egoísta, ao chegar no céu e ver as ruas de ouro, sabe o que ele vai fazer? Vai tentar arrancar pedaços de ouro da rua e tentar vender em algum canto. De tão egoísta que é. Ao receber sua mansão, vai dizer: Senhor, mas eu não queria a casa nesse lugar. Eu queria uma casa mais ali, próximo do rio, próximo do mar. Senhor, eu não queria me alimentar de frutas, eu queria me alimentar de tanta coisa diferente. Um coração egoísta não tem lugar no céu. E quanto mais cedo nós admitirmos isso, que nós somos egoístas, e reconhecermos isso, menor será o nosso prejuízo. O egoísmo é o que arruína os nossos relacionamentos. Não tem como o casamento ser bem-sucedido, ser feliz, quando um dos dois é egoístas. O egoísmo nos impede de viver os propósitos de Deus. E o egoísmo é que vai nos impedir de voltar ao céu e sermos donos de tudo. O nosso caráter precisa ser transformado aqui na terra. Aqui na terra. Por que eu digo isso? Porque o egoísmo é a base de todos os nossos pecados. Sabia disso? Vou te dar um exemplo. Por que a gente mente? Por que a gente mente? A gente se encontra em uma situação difícil e a gente pensa assim: se eu falar a verdade, o que é que vai acontecer comigo? Vou me dar mal. Mas se eu mentir, eu o quê? Eu me dou bem, eu escapo. E nisso a gente não pensa quem vai ser prejudicado ao eu falar uma mentira. Então eu acho assim, não importa para mim, não importa que eu escape. Não importa para os outros. Não importa quem vai se dar mal nessa situação. O que importa é que eu escape. Qual a melhor atitude, qual a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísta. Por que alguém escolhe adulterar? Ela não está nem aí para o sentimento do seu cônjuge. Ela não está aí para o sentimento que a outra pessoa tem. Não está nem aí para a família. Não está nem aí para o que a igreja vai dizer, o que as pessoas vão falar. E ela vai, então, simplesmente saciar o desejo e a necessidade que ela tem de ter outra pessoa. Qual é a melhor palavra para descrever uma atitude assim? Alguém extremamente egoísta. Sabe, e a gente poderia aqui falar vários defeitos, vários problemas. Mas não adianta. A gente vai estar só mudando o problema de terreno. Quando, na verdade, o que precisa ser mudado é a semente que nós colocamos no terreno. O que precisa mudar é a semente que nós estamos colocando dentro do terreno. Porque muitas vezes são sementes egoístas dentro do nosso coração. E aí eu pergunto para você, como é que a gente então vence o egoísmo? Qual é o plano de Deus, Martim, para curar o egoísmo no meu coração? Qual é o plano de Deus para Deus curar o egoísmo que há no seu coração? É muito simples, sabia? O plano de Deus é dar coisas para eu e você cuidarmos, para que o egoísmo possa ser retirado de nosso coração. E eu vou exemplificar isso para você. A Bíblia nos fala que nosso corpo é de quem? Templo do Espírito Santo. Ou seja, o corpo de Renata é de Renata? O corpo de Marcelo é de Marcelo? Não é. O seu corpo não é seu corpo, meu corpo não é meu corpo. A Bíblia fala que nosso corpo é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para nós. E Deus nos deu regra para cuidarmos desse corpo, já que o corpo é dele. Vou usar um exemplo aqui. Arnaldo tem um carro muito bonito, batalhou muito para comprar esse carro, um carro novo, né? Zerado. E vamos supor que eu peço esse carro emprestado ao Arnaldo. Arnaldo, meu carro está na oficina, ele já balançou aqui a cabeça. Mas, hipoteticamente aqui, a gente vamos dizer que ele me permitiu, viu? E eu pego a chave desse carro e vou dirigir. Quando a gente pega algo emprestado de alguém, eu creio que o cuidado deve ser, no mínimo, o mesmo do dono. Ou até melhor. Não é assim? Então já pensou, eu vou fazendo aí cavalo de pau, eu vou, rodar, gastar gasolina, enfim, seja o que for. Vou comer dentro do carro do Arnaldo, derramar comida ali. E eu chego na casa do Arnaldo ali, entrego a chave para ele, esse aqui, Arnaldo, aqui está teu carro. Quando o Arnaldo abrir o carro e olhar para dentro do carro,
ele vai dizer, rapaz, eu creio que ele não vai falar tão mansamente assim, né? Mas ele nunca mais empresta o carro para o pastor. Ele vai cair duro no chão, né? E não empresta mais nunca. Sabe, é isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Que o corpo que nós temos não é dele. E isso é difícil de aceitar, porque a gente quer fazer o que a gente quer com o nosso corpo. A gente quer comer o que a gente quer. Eu falo isso primeiro para mim. A gente quer dormir a hora que a gente quer. A gente quer se alimentar. A gente não quer praticar exercício físico. A gente não quer dormir bem. Mas o dono do nosso corpo está dizendo, se alimente bem. Durma mais. Pratique exercício físico. Quando eu entendo que o meu corpo não é meu, eu tenho que passar a fazer aquilo que o dono do corpo gosta. Não aquilo que eu gosto. Porque se depender de mim, eu nunca vou acordar e vou fazer exercício físico. Não é a coisa melhor do mundo. Prazeroso é, mas até que a gente sinta o prazer do exercício físico, amigo, é muita luta. É bom comer certas coisas? É ótimo, maravilhoso. Deus sabe, maratonar Netflix aí, dormir tarde. Mas quando a gente passa a agir assim, e aqui eu não quero condenar A ou B, fulano ou cicrano. Eu estou falando primeiro para mim. E se alguém aqui nessa manhã, aqui ou em casa, pode se familiarizar com o que eu estou dizendo, Deus seja louvado. Mas eu quero dizer que quando a gente entende que o nosso corpo não é nosso, é emprestado, eu tenho que cuidar no mínimo da mesma forma que o dono cuida. Ou até melhor. E quando a gente decide, sabe, cuidar bem do nosso corpo, obedecer às regras de Deus para o nosso corpo, sabe o que Deus está fazendo em nós, Renata? Ele está curando do egoísmo. Ele está curando do egoísmo. De quem é o nosso tempo? Quem é o dono do tempo? É Deus. É Deus. E nós não podemos usar o nosso tempo da forma que nós queremos. Temos que usar do jeito que Ele quer, porque afinal o tempo é dele. E quando a gente usa o nosso tempo da forma que Deus quer, o que acontece? Deus está nos curando do egoísmo. Deus está arrancando aos poucos o egoísmo que há em nosso coração. Deus quer mais de você do que apenas 2 horas no sábado. Deus quer mais de você do que apenas 30 minutos em um dia, ao você ler a sua Bíblia. Deus quer o seu tempo por inteiro. Deus quer que nas 24 horas que você tenha, que você o adore, que você esteja aos seus pés, que você esteja sensível à sua voz falando aos seus ouvidos. Mas a última pergunta: quem é o dono da prata e do ouro? Quem é? Nosso Deus. É Deus. E quando nós recebemos nossos recursos no final do mês ou no início do mês, se pensarmos que esse dinheiro é nosso, a gente vai gastar da forma que a gente quer. Eu abri uma conta no banco recentemente e eles foram loucos de me dar um cartão de crédito com limite que eu nunca vi na minha vida. E essa semana foi uma tentação muito grande. Final, semana de aniversário, né? Vamos presentear. Mas eu entendi que o recurso que eu tenho não é meu. É dele. Se fosse a minha vontade, se fosse meu, eu ia fazer dívidas. Eu ia comprar tanta coisa. Quem sabe até um carro. Mas eu entendo que os recursos que eu tenho não são meus. Na verdade, 90% é. E Deus pede apenas uma pequena parte. Mas quando a gente entende, amigos, que o dinheiro que nós temos pertence a Deus, o nosso coração é levado a com gratidão, dar a Deus o que é dele. Devolver a Deus o que é dele. Não é por medo, sabe? Deixa eu devolver aqui o dízimo, a oferta, senão eu não vou para o céu. Não é isso que Deus quer de você. Não é devolver para sustentar a igreja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o método que Deus está usando para arrancar o egoísmo do nosso coração e nos preparar para entrar no céu. E tem pessoas que odeiam ouvir sobre esse assunto. Mas como é importante a gente lembrar que o nosso tempo, o nosso coração, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso corpo, os nossos recursos, tudo é de Deus. A gente anda agindo como se tivesse algum mérito em nós para ter vida, para ter salário.
pessoa, se Deus não te desse vida, como é que tu ia trabalhar para ter o teu salário? O que está acontecendo hoje na nossa vida, amigos, é um teste. É um preparo aqui na terra para saber se nós temos desejo de ir para o céu. Desejo de ir para o céu. Eu quero ler mais um texto com vocês. Está em Mateus 25, o verso 23. Mateus 25, o verso 23 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e o quê? Fiel. Aí o verso continua dizendo: Foste fiel em quê? No pouco. E qual é a consequência de ser fiel no pouco? Ele vai nos colocar sobre o quê? Sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero dizer para vocês como eu enxergo esse texto. Como é que eu entendo esse texto? Eu entendo de uma forma muito pessoal, Jesus dizendo assim para mim: Ítalo, se você me honrar com o seu corpo, que dura no máximo 80 a 100 anos, no máximo, essa é a média. Se você comer o que eu quero, se você usar o corpo da forma que eu quero para me honrar, se você vestir o que eu quero que você vista, se você despir daquilo que eu quero que você tire do seu corpo, se você se alimentar bem, se você dormir bem, você está pronto para receber um corpo eterno. Eu não sei quanto é a sua renda mensal, não sei quanto você tem em sua conta bancária hoje, mas eu sei que toda a sua riqueza é medíocre comparado à riqueza do céu. Se você é incapaz de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas com poucos reais, como é que você vai ser capaz de cuidar de uma cidade em que as ruas são de ouros e as paredes são de pedras preciosas? Se você não é fiel no pouco, você não está pronto para o muito. Se você não é fiel no pouco, você não tem condições de receber o muito. Se você, em um dia que tem 24 horas, e diz que não tem tempo para ler a Bíblia, para estar com Deus, para orar, não tem tempo para a sua comunhão, qual o sentido de você querer passar a eternidade ao lado dele? É meio contraditório. Hoje nós temos pessoas que acordam, cuidam do corpo, de tudo que o corpo pede. Acorda com hálito não tão favorável, vai escovar os dentes. Acorda com sede, vai beber água. Fome, vai comer. Chega a hora de ir para o trabalho, vai para o trabalho. Tudo que o corpo pede, ele dá. Mas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo dizendo: entre na presença de Jesus e passe um tempo com Ele. Se você não tem tempo para Jesus em 24 horas, não faz sentido você ansiar o céu para estar com Ele. Eu falei que era o último texto, mas eu estava esquecido de mais um. E esse é o último texto nosso nessa manhã. Felipe, coloca aí pra gente Apocalipse 12, versículo 11. Para você, amigo, se você não entendeu nada que nós estamos falando aqui hoje, preste atenção só nesse texto. E olha o que Deus tem a dizer para você. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. Esse texto dá pra gente duas características dos salvos. A primeira, lavaram as suas vestes aonde? No sangue de quem? Cordeiro. Está dizendo, olha, eles foram justificados. Eles reconheceram que precisavam ser purificados, que precisavam ser limpos. E eles aceitaram o sangue que foi jorrado na cruz, que é capaz de limpar e purificar de todo pecado. Mas aí entra a segunda característica dos salvos. Qual é a segunda característica? Não amaram o quê? A própria vida. É aqui onde a coisa aperta. Nós amamos muito a nossa própria vida. Amamos comer o que queremos, dormir na hora que queremos, guardamos o sábado como nós queremos, devolvemos aquilo que é de Deus quando é conveniente, nos vestimos como queremos, ferimos o corpo que Deus nos deu. Nós amamos a própria vida. Sabe, nesse momento eu não quero me colocar acima de ninguém, não é isso que eu quero. Se você está entendendo isso, eu creio que talvez você precise prestar atenção melhor no que eu estou dizendo.
nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Precisamos reconhecer que somos falhos. Mas nós precisamos amar a vida que Deus tem para nós e não a vida que nós queremos. Precisamos amar o plano original que Deus tinha para nós. Os salvos são aqueles que não amam a sua própria vida, mas amam a vida que Deus tem para eles. Nessa manhã, será que estou falando, ou Deus falou para alguém orgulhoso, orgulhosa? Alguém preconceituoso ou preconceituosa? Alguém extremamente egoísta? Lembra-se que eu falei que quando mais cedo nós reconhecermos que somos egoístas, mais fácil será a nossa transição para nos preparar para o céu? Não faz sentido querer ir para o céu e não separar um tempo para estar com o Criador. Não faz sentido querer ir para o céu e viver eternamente, mas não cuidar do corpo, que dura 50, 60, 70 anos. Não faz sentido querer morar nas mansões celestiais se aqui nós não somos capazes de cuidar dos nossos recursos. Deus quer curar de nós. Deus quer nos curar completamente, mas principalmente do egoísmo. Aqui na terra nós estamos em um teste para saber se nós estamos prontos, preparados e aptos para receber o céu. Lembre-se do texto de Mateus? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Acontece que às vezes a gente quer o muito de Deus, mas a gente não está conseguindo ser fiel no mínimo que Ele pede a nós. Que Deus possa te abençoar. Que você possa permitir Deus curar o egoísmo dentro do seu coração, dentro do meu coração. Que você possa lembrar que tudo que nós temos hoje é dele. E nós somos mordomos, cuidando daquilo que Deus providenciou para cada um de nós. Medite nessa música. Se for o seu desejo de permitir que Deus venha curar você do egoísmo, eu queria que você, onde você está, você falasse com Deus. E ao momento que você se sentir pronto, coloque-se em pé, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha me curar do egoísmo. Trabalhe em minha mente, no meu coração. Eu quero ter minhas vestes lavadas, mas principalmente eu não quero amar a minha vida, eu quero amar a vida que o Senhor tem para mim.